Bom dia, gente. Nosso artigo tem como tema efeitos da prática mental na aquisição de habilidades motoras em sujeitos novatos. Bom, o artigo, ele tem como objetivo investigar se a prática mental pode auxiliar na aprendizagem de novas habilidades motoras. O estudo foi realizado devido ao interesse crescente em estratégias que complementem a prática física, buscando verificar a eficácia da prática mental sendo isolada e associada à prática física. Mas para entendermos o que o artigo quer trazer com isso tudo, vamos dar uma introdução ao que é a aprendizagem motora de acordo com o artigo. Bom, a aprendizagem motora é um processo em que a prática é considerada um dos fatores mais importantes. Entre as variáveis estudadas, destaca-se a prática mental, que pode ser entendida como a imaginação da realização de habilidades motoras sem a execução de movimentos. Como nessa página conseguimos entender, onde na imagem tem o cérebro falando sobre organização, atenção e planejamento motor, e aí dividido em três: estratégia que permite imaginar o movimento sem executá-lo, podendo ajudar na aprendizagem de sujeitos novatos, e ainda há discussões sobre sua eficácia isolada. Ou seja, prática mental, imaginar, prática física, executar, e a combinação dos dois, mental mais físico. Com isso, diferentes teorias procuram explicar a influência da prática mental sobre a aprendizagem motora, sendo elas a psiconeuromuscular, que afirma que a prática mental facilita a aquisição de habilidades motoras por meio da ativação dos músculos. Já a teoria da ativação explica que, durante a prática mental, a atenção é direcionada para os aspectos relevantes da tarefa, eliminando estímulos irrelevantes. Com essas informações, entramos na nossa área, que é a área da educação física, onde a prática mental tem sido utilizada em aulas de educação física e na iniciação esportiva, justamente com o objetivo de aprender uma nova habilidade motora, que diversos estudos mostram que a prática física é superior à prática mental isolada. Sendo que, quando a prática mental é combinada com a prática física, seus resultados tornam-se semelhantes ao da prática física. É o que mostra justamente a imagem o que eu falei anteriormente. Bom, pessoal, agora falando um pouco sobre métodos e instrumentos que foram utilizados nesse artigo, foram 25 universitários que são voluntários, sendo 15 homens e 10 mulheres, com uma média de idade ali na casa dos 24 anos. Teve um critério bem importante na parte da seleção. Todo mundo ali era destro, ninguém nunca tinha feito esse tipo de tarefa antes e nenhum deles tinha experiência com a prática mental ou controle de tempo. Então, e como funcionava esse teste? Eles usaram uma plataforma de madeira parecida com essa que vocês estão vendo aí no slide. Ela tinha 6 potes numerados, divididos em 2 fileiras, 3 mais perto e 3 mais longe do participante. Tudo isso era ligado a um computador por uma central de controle. O funcionamento dessa tarefa era praticamente bem simples. Eles acendiam uma luz e o voluntário soltava o botão para começar a tarefa. E assim que eles terminavam essa tarefa, eles apertavam o botão de novo. E um software no computador calculava esse tempo certinho e salvava os dados. A tarefa em si era um desafio tanto porque, todos os participantes tinham que pegar essa bola de tênis e mandar de um pote para outro seguindo uma sequência de tempo que era pré-determinado. Mas tinha uma pegadinha. Como todos eram destros, eles eram obrigados a fazer esse circuito inteiro com a mão não dominante, ou seja, a mão esquerda. Então, no fim das contas, o participante precisava ter o dobro de atenção, que precisaria ter precisão espacial para acertar a ordem dos potes e precisão temporal para não passar nem faltar tempo na execução. Em relação ao delineamento experimental, os autores utilizaram uma amostra de 25 participantes que não tinham experiência prévia com a tarefa proposta, ou seja, eles eram sujeitos novatos. Esses participantes foram distribuídos aleatoriamente em 5 grupos. Os grupos eram prática física seguida de prática mental seguida de prática física e o grupo controle. A tarefa utilizada foi uma tarefa seriada de posicionamento apresentada aqui nas imagens. O objetivo era comparar como diferentes tipos de prática influenciavam a aprendizagem motora. Para isso, os participantes foram avaliados em diferentes momentos de estudo, incluindo as fases de aquisição, retenção e transferência de habilidade.
Esse delineamento foi importante porque permitiu aos pesquisadores verificar não apenas se a prática mental funciona, mas também se ela apresenta melhores resultados quando combinada com a prática física. Bom, agora vamos apresentar os procedimentos utilizados no estudo. Os participantes foram posicionados em pé, em frente ao aparelho experimental e receberam instruções verbais em uma demonstração da tarefa que deveriam executar. Quando eu recebi o comando preparar, os voluntários pressionavam a chave de resposta. E após o aceitamento dos diodos, que funcionavam como um sinal visual, eles soltavam a chave e realizavam o transporte de 3 bolas de tênis, seguindo uma sequência previamente estabelecida dentro de um tempo-alvo definido pelos pesquisadores. Ao finalizar a sequência, os participantes voltavam a pressionar a chave de resposta, encerrando a tentativa. Já na condição de prática mental, após o comando preparar, os participantes fechavam os olhos e sinalizavam o início da imaginação na tarefa utilizando a mão não preferencial. Eles deveriam imaginar toda a sequência de movimentos, respeitando o tempo estabelecido, mas sem executar nenhum movimento físico em si. Quando terminavam a imaginação da tarefa, os participantes sinalizavam novamente com a mão não preferencial e abriam os olhos. É importante destacar que, durante a prática mental, não foi medido o tempo de cada tentativa individual. O pesquisador apenas controlava a quantidade de tentativas realizadas por meio das sinalizações feitas pelos participantes. O estudo utilizou diferentes grupos de prática, incluindo prática física, prática mental, prática combinada e um grupo controle, permitindo comparar os efeitos dessas diferentes formas de treinamento na aprendizagem motora. Em relação à análise dos dados, os pesquisadores organizaram os resultados em blocos de 5 tentativas. Esses blocos foram distribuídos em diferentes fases do experimento. 2 blocos de aquisição, identificados como A1 e A2, 2 blocos de teste de retenção, chamados R1 e R2, e 2 blocos de teste de transferência, denominados T1 e T2. Para avaliar o desempenho dos participantes, foram analisadas 2 variáveis principais, a precisão e a consistência da execução da tarefa. A precisão foi avaliada por meio do erro absoluto, que indica o quão próximo o participante ficou do tempo-alvo proposto na tarefa. Já a consistência das respostas foi analisada pelo desvio padrão do erro absoluto, mostrando o quanto o desempenho variou entre as tentativas. Com base nessas medidas, foram realizados testes estéticos para comparar o desempenho dos diferentes grupos nas fases de aquisição, retenção e transferência, permitindo verificar os efeitos da prática física, mental e combinada sobre a aprendizagem motora. Os resultados apresentados no slide mostram a estabilidade do desempenho dos participantes durante as fases do estudo. Na fase de aquisição, o grupo da prática física manteve um desempenho mais equilibrado ao longo dos blocos, apresentando menor diferença nos resultados quando comparado ao grupo de prática física e mental. Já no teste de retenção, os grupos de GPM e GC demonstraram maior estabilidade nos resultados, indicando maiores diferenças durante a execução da tarefa. Além disso, o segundo bloco de retenção apresentou maior regularidade em relação ao primeiro bloco. No teste de transferência, não foram encontradas diferença significativa entre os grupos, mostrando que participantes tiveram desempenho semelhante nessa etapa. Os resultados indicam que a prática física foi mais eficaz para a aprendizagem da habilidade motora em sujeitos novatos. A prática mental isolada não produziu ganhos significativos de desempenho. A combinação entre prática física e mental apresentou resultados positivos. Porém, os benefícios parecem estar relacionados principalmente à presença de práticas físicas, da prática física. Em indivíduos sem experiência prévia na tarefa, a prática física fornece informações sensoriais e motoras importantes para a aquisição de habilidades. Os achados sugerem que a prática mental pode atuar como complemento, mas não substitui a prática física em iniciantes.